É preciso vigiar e ficar de prontidão. Irmãos e irmãs em Cristo, estamos celebrando hoje, dia 14 desse mês de novembro, esse 33º domingo desse tempo comum. O Evangelho é de Marcos, no capítulo 13, versículo de 24 a 32. Naquele tempo, Jesus diz a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra. Ele unirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira essa parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabei que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É dia que o Senhor vai reunir os eleitos de uma extremidade à outra da terra. Evangelho mais bonito desse dia. E mais uma vez estamos nos aproximando do final do ano litúrgico, esse tempo que os evangelhos nos apresentam. Vamos mais uma vez conversar sobre essa palavra que nós acabamos de ouvir. Então, Padre, esse evangelho narra, o dia depois da grande tribulação, onde o sol vai escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas vão cair e as forças do céu serão abaladas. Que dia assustador! Será isto o fim dos tempos mesmo, Padre? É o dia tremendo, segundo a descrição do Senhor. Imagina que nós nunca vimos nada parecido, mas uma estrela caindo, o que vai sobrar de nós? E se dizem que uma cometa caiu, dividiu os continentes, criou o mar. Imagina uma estrela, acaba praticamente com tudo. Mas o mais importante é que esses acontecimentos se referem também a tudo que está acontecendo no mundo, as guerras, os conflitos e todas essas tribulações vão acontecer. A leitura de Apocalipse de São João, também desse dia, não vai dizer, olha, aqueles que vieram de uma grande tribulação. A nossa vida diante de Deus, no nosso cotidiano, é uma tribulação, uma luta. Problema de saúde, problema de emprego, problema de moradia. É um tormento de cada dia que nós passamos, mas sobrevivemos a tudo isso. E as guerras, fome, deserto, tudo isso está acontecendo. Não é só o fim do tempo, mas são sinais de que se tudo isso está acontecendo, a vinda do Filho do Homem está próximo. Como ele diz, está às portas. Mas essas portas, quando? Nós não sabemos. O mais importante é que nós cuidemos da nossa vida diante de Deus, diante dos irmãos, e as tribulações já estão prontas, estão na nossa porta, estão no nosso dia a dia, estão presentes no meio de nós. Esse é o desafio das doenças. Imagina, nós estamos vivendo agora uma pandemia. Essa é uma tribulação. Todo mundo é atribulado com essa pandemia. E quantas outras pandemias e
que nós já estamos vivendo. O fim do tempo é já um sinal que está dizendo que está próximo. Padre, a palavra nos diz: Deus enviará os seus anjos aos quatro cantos da terra para reunir os eleitos. Sim, Deus enviará. É que tem dois sentidos também. Tanto hoje ele continua enviando para nos proteger. De todos os cantos da terra, os anjos de Deus estão nos acompanhando a todos nós que nos fizemos fiéis no segmento de Deus, que somos eleitos e permanecemos na fidelidade. Os anjos de Deus caminham conosco, estão ao nosso lado. Às vezes nós nem percebemos, mas eles estão cuidando de nós. Mas também no fim do tempo, aí os anjos realmente vão estar ali para o controle final de tudo. São aqueles, quando diz, essas estrelas vão cair de todo canto. Quem que vai fazer cair essas estrelas? Quem que vai fazer remoinho de água? São os anjos de Deus. Mas vão juntar, primeiro vou ter que separar os eleitos. Nós estamos com o Evangelho de Marcos. Padre, igual a essa palavra se diz: Deus enviará aos seus anjos aos quatro cantos da terra para reunir os eleitos. Mas nessa questão dos anjos, aí seria nós somos em qual sentido? É porque os anjos do céu, os anjos de Deus, os anjos são aqueles que estão na presença de Deus todo o tempo. Mas são mensageiros, os anjos são mensageiros de Deus. São aqueles que estão ali em adoração permanente, perpétua na presença de Deus. E esses mensageiros de Deus, que Deus envia em todo canto, eles, nesse momento, estão no meio de nós. Os anjos vivem no meio de nós, mas nos incentiva a fazer o bem. E de tudo qualquer, quando os quatro cantos que está dizendo, em de todos os cantos da terra, do universo. Mas, no fim do tempo, também, aí vai ter a seleção de unir quem que foi já eleito, vão, como diz o Evangelho de Mateus, vai colocar à sua direita aquele que viveram bem, à sua esquerda os outros. Mas quem que vai fazer? Os anjos de Deus que vão reunir. Mas não é coisa só do fim do tempo. Hoje, eles estão trabalhando ao nosso lado para que nós não caiamos em tentação, como diz a oração do Pai Nosso, para que nós não caímos nas coisas erradas. Eles estão nos protegendo, guardando a cada um de nós. Vamos dar continuidade para ouvir mais uma indagação. Padre, então qual é a relação entre o exemplo da figueira e o fim do tempo? E qual o fim de tempo? E fim de tempo para quem? Então, olha que Jesus, aprender, pois, da figueira, essa é uma parábola, está usando uma parábola assim. Quando os seus ramos ficam verdes, as folhas começam a brotar, saber que o verão está próximo. Olha, quando as pessoas que trabalham com essas árvores, com as figueiras, eles vão ver que os ramos estão ficando verdes, as folhas começam a brotar. Então, essa aqui é a proximidade do verão. O que Jesus quer dizer com o fim do tempo? Quando você virem essas coisas acontecerem, saiba que o fim do tempo está próximo. Mas não está dizendo que é outro fim, mas está próximo. Aquilo que diz está às portas. Então, essas guerras, esses conflitos, essas doenças, essas fomes, essa desertificação de muitos territórios, aqui e acolá, já é um sinal que nós devemos perceber, segundo a fala do próprio Senhor, que realmente o fim do tempo está próximo. Agora, esse fim do tempo está próximo quando? Ele já diz que ninguém sabe nem o dia, nem a hora. Então, o que nós precisamos é nos prepararmos, estarmos prontos, porque esse dia pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã. Então, a exemplo do sinal que a figueira dá, e as pessoas descobrem o verão,
também nós podemos descobrir que diante desses fatos, desses acontecimentos, o fim do tempo também está próximo. Agora, fim do tempo para quem? Fim do tempo pode ser para cada um individualmente, mas também pode ser um fim do tempo, a consumação de tudo para tudo. Mas eu prefiro pensar que cada um se prepara, como cada um pode ter a sua partida individual, que cada um esteja pronto para o fim do seu tempo, da sua trajetória nessa vida, que de pensar numa partida coletiva. Bem que a palavra diz que um dia isso vai acontecer, mas pensar primeiro, pode ser que hoje é o meu dia, amanhã pode ser, mas eu tenho que estar preparado hoje para esses acontecimentos. Tem mais? Eu acho que essa minha pergunta já foi até respondida. A palavra diz que essa geração não passará até que tudo isso aconteça. Então eu perguntei aqui, eu fiz esse questionamento. Todos esses sinais que nós presenciamos no tempo de hoje, nós podemos relacionar com as previsões apocalípticas do Evangelho? É exatamente isso. E tudo que está acontecendo, tudo aquilo que está acontecendo, nós vemos com o Apocalipse, São João, como lá no livro de Daniel, profecia de Daniel, nós vemos esses acontecimentos, mas também dizemos que esse fim do tempo, ele é eminente no sentido de que as doenças, tudo como nós falamos agora há pouco, que tudo isso que está acontecendo está nos alertando, está nos prevenindo, para a gente pensar, olha, nós estamos vendo país atacando outros países, conflito, outro dominando o outro, é o sinal do tempo. Agora, a visão apocalíptica, muitas vezes fala do fim de tudo, da consumação de tudo. Essa terra vai passar, o céu vai passar e vai ter uma nova terra, um novo céu, né? E uma visão de Apocalipse. Mas aí seria o fim do tempo, digamos, onde que toda essa geração, esse tempo passará. Mas quando fala também, essa geração não passará. Às vezes as pessoas disseram, olha, passou 2000 anos, Jesus estava falando da geração específica no sentido de que as pessoas daquele tempo, não é as pessoas, mas essa geração humana, essa raça não vai acabar antes que isso aconteça. Então, essa geração, ligado, nós podemos entender também no sentido, essa espécie humana não vai se acabar sem que isso aconteça. E a gente presenciar essas coisas, sem presenciar esses acontecimentos e a volta do Filho do Homem. E vivemos nessa expectativa, como também nem sabemos quando que vai ser isso. Tem gente que fica apostando, eu quero vir no fim do tempo. Para quê? Eu quero viver bem vivido. Hoje é viver aquilo que nós vimos domingo passado, as bem-aventuranças, né? Ser feliz, praticando a caridade, praticando a mansidão, praticando tudo aquilo, a justiça. É isso que vai nos dar a oportunidade de vivermos um dia e irmos com os anjos e arcanjos no céu e na felicidade eterna. Que Deus nos ilumine cada vez mais, nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.